Sejam todos muito bem-vindos a bordo deste nosso Mundomar, no especial São Paulo Boat Show 2023. O Mundomar no especial São Paulo Boat Show 2023 é um oferecimento de Boat Show Eventos, Sheffer Arts, Netuno Geradores, Ativa Náutica, Boat Lux Cotas Náuticas e Sanáutica. Todos juntos, unidos no mesmo propósito, porque tudo que é do mar, você vê aqui. E aí, no programa de hoje, gente, vai ter já novidade. Vamos conhecer então o que a Mercury trouxe. Motor menores. Vamos conhecer então o Mercury 30 HP. Acho que você vai gostar, hein? Vamos de novidade Mercury? A gente sempre fala de motor grande, muita potência, mas também tem os menores, né, Jorge? Não, é isso aí, Michele. O que vocês Michele. trouxeram aqui agora? Primeiro, prazer enorme estar falando com vocês novamente. Então, nos últimos anos, a gente mostrou os lançamentos da Mercury, 600 V12, o maior motor de popa hoje comercializado no mundo. No Rio Boat Show, a gente apresentou o 400 V10, motor super consagrado hoje, caiu no gosto do público brasileiro, né? Ah, legal. E agora, no São Paulo Boat Show, a gente está apresentando o 30. Na verdade, esse é um motor 4 tempos, um bloco 3 cilindros. A gente já tinha o 25, que a gente já comercializava. E agora a gente trouxe como novidade um 30 HP e o 25 Cipro, que é voltado para o mercado de trabalho. Esse 30, ele puxa até uma lancha até de quantos pés? Ele é mais para Um barcos, bote, né? Barcos menores, né? Vamos falar, principal aplicação é barcos de alumínio, voltado para pesca, pescas comerciais, esportivas, então mais barcos de alumínio mesmo. Então, esse 30 aqui, o diferencial que ele tem tem um aliviador a gás, então o 30 dele é bem leve, ó, você levanta com uma facilidade muito grande, é um motor de 60 quilos, então é um motor pesado, então tem esse facilitador. O manche dele é um manche novo, com sistema de engate aqui na frente, então é fácil para o usuário ali manusear, né? Ele está bem no centro do motor, então isso facilita com que você navegue e você pilote tanto com a mão esquerda quanto com a mão direita. Então são facilitadores aqui que para o nosso usuário faz toda a diferença. Nossa, que legal! Nós falamos que é um manche ambidestro, porque ambidestro? Você pode navegar com a mão esquerda ou com a mão direita. A aceleração normalmente era no sentido anti-horário. Aí se você for pegar um cliente que ele navega com a mão esquerda, aí você pode só inverter o lado de aceleração e para acelerar para o sentido horário. Ele pode mudar? Pode mudar. Então é um motor novo, é uma novidade para a gente aqui no Brasil. Lembrando que ele é um bloco 3 cilindros, é o mais leve nessa categoria. O que tem disponível hoje no mercado são blocos 2 cilindros. Então o que isso traz de benefício para o nosso cliente, né? Então ele vai ser um motor com muito pulmão, né? Tá sobrando aqui potência, sobrando motor, então fazendo com que ele seja mais econômico e tenha uma vida útil maior. Eu vejo algumas marinas, motores menores, acho que, né, medo de roubo, eles tiram da embarcação, botam um cavalete e guardam lá no box. Esse aqui, ele tem essa facilidade? Os motores portáteis, ele tem essa facilidade de você conseguir tirar ele do barco, né? Então, vamos falar, um motor de 60 quilos. Por ser um motor 4 tempos, antigamente você tinha um problema de transportar. Os motores 2 tempos, ele não tem um cárter aqui com óleo. Os motores 2 tempos, né? Então era um sistema pré-mix. No 4 tempos você tem um cárter. E esse motor ele tem a posição certa para você transportar. Então, se der uma olhada aqui, vocês vão perceber que ele vai ter uma base aqui do lado, que é justamente para você apoiar o motor de lado. Então vamos falar, um cliente ele vai alugar um barco e quer levar o motor. Isso é muito comum, né? Ele vai viajar para algum lugar distante, ele não quer puxar um barco, mas ele tem um motor, então ele aluga só o barco, chega lá e ele coloca o motor. Então esse motor, por ser 4 tempos, ele tem o lado certo para você transportar, para você deitar ele, e aqui já é uma base para você apoiar. Olha que interessante. Esse mercado de motores, vamos falar, até 50 HP, ele ainda é dominado pelos motores 2 tempos. Então, com o tempo, a gente vem desenvolvendo novos produtos.
reduzindo o peso, que era um grande desafio. Então, motor 60 quilos. Se a gente pegar um similar 2 tempos, ele pesa 50 quilos. Então, a diferença hoje ela já é bem pequena. E o custo dele a gente está tentando cada vez mais aproximar. Isso é importante, né? Eu acho que com o volume, essa tendência da migração para diminuir. 4 tempos vai reduzir o preço. Tem a pronta entrega? Lançamento na feira, as revendas estão recebendo a partir da primeira semana de outubro. Então, a partir da primeira Comprar semana... na feira, no Bolt Show, tem desconto? Com certeza tem desconto, Tem só desconto? procurar uma das nossas revendas aqui. Eita, então corre pra cá, São Paulo Bolt Show vai até dia 26. E aí você pode levar essa maquininha aqui com desconto para não doer lá depois do bolso, né? Não, legal, mas venha conferir, tem outras novidades. A gente tem a nova linha de comandos que a gente está apresentando também, então tá bem bacana, a gente está esperando vocês aqui. Vamos lá ver os comandos? Se interessou? Bora, que a Mercury Tem os tem comandos? um pouquinho de tudo. Tá. Então aqui a gente está apresentando a nova linha de comandos eletrônicos, tá? Então lembrando que aqui são comandos DTS, comandos eletrônicos, não tem cabo, é tudo via chicote. A Mercury oferece motorizações a partir de 200 HP com comando eletrônico, tá? Então vai do 200 V6 até os 600. Então são vários modelos, a gente vai ter o comando lateral, mais usual para barcos de alumínio ou lanchas com motor só. Tá. Aqui a gente vai ter o comando top simples, geralmente usado em barcos com console central ou barcos um pouco maiores com um motor só. Aqui um comando top para 2 motores. Tá? E aqui um comando Premier, que seria uma evolução do comando top, mas para barcos com joystick. Que vai ter a opção do joystick, aqui a gente tem um modelo para ilustrar. Aqui Tá, aí vamos lá. O que ele tem de novo, né? Esses comandos versus a geração anterior. Então, o design, a primeira coisa que a gente percebe bem é um design bem mais moderno, tá? Infelizmente a gente não tem o comando anterior para comparar, mas é um design bem mais moderno. Ele tem a luz de neutro bem em cima da alavanca. Isso facilita muito o usuário. Às vezes o usuário, dependendo da posição onde ele está pilotando, né? De a hora que ele não tem a visão, né? Se o motor está engatado, se o motor não está engatado. Por ser um motor eletrônico, você não sente o engate é muito suave. Então, às vezes, o motor está engatado e o cliente pode achar que o motor está em ponto morto, está em neutro. Então, facilita muito ter essa visão bem em cima na alavanca. Então, vai ter o Start-Stop para você dar partida, bem na base da alavanca, isso em todos os modelos. Sem chave, então, completamente. Ele vai ter a chave que fica no painel. Vai ter a chave do painel. A chave é mais para você dar o Start, mas aqui você pode dar o Stop ou dar um Start novamente. Entendi. Aí os botões, aqui às vezes a gente olha, acha muito botão, né, uma confusão, mas facilita muito ali o dia a dia do usuário. Então você tem o Trolley, que é apenas para você deixar um ponto morto e acelerar o motor. O Transfer seria se você tem um barco com 2 estações e você quer passar o comando para a segunda estação, um barco com Fly, por exemplo. Aí você aperta o Transfer, ele joga o comando pro outro comando, pro Fly em cima. E uma grande novidade aqui, que é uma inovação, né, na indústria náutica, que é o Active Trim, que é um trim automático. Active Trim é um trim automático. A Mercury já comercializava como um acessório vendido separadamente em todos os motores de 60 HP para cima, mas agora ele já vem embutido no comando. Então deixa de ser um acessório, ele já vem embutido no comando. O que seria esse Active Trim? Hoje, principalmente para os usuários novos, os novatos, tem uma certa dificuldade ali de trabalhar o trim. Você sair para planar o barco, depois conforme o barco vai planando, você vai levantando o trim. Nem todo mundo tem a manha, né? É algo que principalmente os iniciantes têm um pouco de dificuldade. Né? Então, nesse caso, ele é um trim automático. O próprio sistema ele já faz esse trabalho do trim. Ele já reconhece. Tá, e esses comandos já vêm com a função, porém você ainda precisa adquirir uma antena à parte, que a Mercury também comercializa. Então ele vem com o sistema embutido, porém você precisa de alguns outros acessórios para completar a funcionalidade. Ok. Então a gente vem apresentando essa nova linha, uma grande novidade também aí para o mercado. Muitos estaleiros já estão com elas. Aqui. Desce aqui para essa última.
Tá, então aqui a gente falou no comando top simples, aqui a gente tem o comando top duplo. O que ele vai ter de diferente? Ganha um botão, que é no caso, se você quiser acelerar com uma alavanca só, você vai apertar ali um nível, você vai acelerar os dois motores com uma alavanca só. Ah, perfeito. Você não vai precisar acelerar com as duas. E a diferença dos dois, a gente vai ter um comando top normal e o comando top Premier. Esse Premier ele seria para barcos com o sistema joystick. Aí ele vai trazer algumas funções aqui nesse painel do sistema joystick. Funções como o Skyhook, que é uma âncora digital, o barco fica parado exatamente naquela posição e os motores ficam trabalhando. Então ele traz essa função aqui até como uma segurança para os usuários que estão embarcados ali não estarem na água, porque os motores vão estar funcionando. Claro. E hoje em dia os motores super silenciosos e você não percebe que ele está em funcionamento. Ele traz essa informação aqui no visor, como outras, como o código de falhas, você consegue a luminosidade do painel, tudo controlar via o display. Então, Premier para barcos com joystick e o comando top normal para os demais motores. Depois que você tem um joystick, você não quer mais outra coisa. É, o grande, vamos falar, é igual carro automático, para voltar para o outro, né? Ninguém quer. Algo novo que veio para ficar, hoje para muitos clientes é um acessório aí negociável, né? Tem que ter na embarcação. Legal? Então é isso que a Mercury vem trazendo e cada ano uma novidade nova. E ano que vem, com certeza, tem que inovar, a gente tá né, aqui Jorge? Tem que inovar, a gente tem que trazer, são 3 Boat Shows, né? Esse ano agora vão ser mais, vai ter novidades por aí. Vai ter muito mais, então a gente tem que inovar, correr atrás. Obrigada, viu, Jorge? Prazer enorme recebê-lo novamente. Aí, o Boat Show vai até então dia 26 de setembro e a gente espera você aqui. Que tal economizar 80% na compra de uma embarcação? É isso mesmo. Olha, Boatlux Cotas Náuticas tem essa opção para você e você vai conhecer aqui no Mundomar. Boatlux Cotas Náuticas, então, presente também no São Paulo Boat Show. Sempre presente, né, Rod? Sempre presente, podendo compartilhar um pouquinho com o mercado náutico. Seja bem-vindo aqui no nosso stand, Michele. É um prazer poder estar falando com vocês do Mundomar. Eu sou um fã particular, acompanho desde a época lá que o Mo ou o Miguel fica falando de Boatlux, a gente fica aqui, aqueles apaixonados pelo mar, e a contribuição do Mundomar para o mercado náutico ela é gigantesca. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Conta pra gente, então, como é que tá a Boatlux nesse momento. Vender cotas náuticas foi um desafio, né? Ainda é um desafio? É um desafio gigante. A Boatlux hoje ela é pioneira no mercado, né? Nós estamos em mais de 70 pontos do país, uma correria e não para. O nosso maior problema hoje é o crescimento. Chega cotista, ele vê que funciona, traz um amigo e aí a gente vai construindo. Hoje, com mais de 500 embarcações na água, mais de 70 pontos do país, a nossa contribuição para a democratização do mercado náutico também tem sido tamanha. E a quebra dessa barreira, compartilhado funciona, não funciona, foi uma dificuldade gigantesca lá atrás. Hoje a gente conseguiu validar isso com as marinas, com os empreendimentos náuticos, e todo mundo agora virou a chave, né? Agora as marinas, as entidades náuticas, eles querem a Boatlux, porque a Boatlux faz o mercado acontecer, gira a economia, gira o movimento da marina, da autorizada. Então hoje o compartilhamento é uma realidade no Brasil, né? Olha só, gente, a gente está no evento náutico, tem um monte de embarcação que a gente ainda vai te mostrar. Mas olha que interessante, a Boatlux Cotas Náuticas, ela compra essas embarcações para fazer cotas e vocês são dono disso, mas pagando muito menos. Conta pra gente então quais são as vantagens. A nossa proposta é fazer você e sua família ter momentos inesquecíveis a bordo. Uma embarcação ela traz uma gestão gigantesca, uma responsabilidade, onde a Boatlux disponibiliza uma equipe multidisciplinar para cuidar da mecânica, da manutenção, da carreta, da fibra, da relação jurídica, contratar a marina, contratar o marinheiro e fazer uma boa manutenção para o cotista, no final, ter apenas momentos inesquecíveis a bordo. Com seu pet, com a sua família, com seu amigo, fazer aquele network, levar aquele amigo que quer fazer um negócio para o mar, e o mar tudo acontece, né? Gente, vou falar para você, se você não tem barco,
não sabe do que eu tô falando. Mas é triste quando você tem um barco, deu aquele solzão, a gente liga na marina, bota o meu barco na água. E o barco não pega. E ninguém sai daquele dia perrengue, porque o barco tem que dar manutenção e você tem que sair, pelo menos aí, né? Tem que ligar o motor. Precisa de manutenção como todas as outras coisas, até porque a gente tem maresia. Eu tô com o barco lá, eu já fiz a elétrica, eu já fiz motor, mas eu não consigo andar com o barco, porque quando eu quero andar com o barco, chove, dá vento, a natureza não tá me ajudando muito. Mas olha só que legal, se você tem um barco compartilhado, é só ligar, amigo, é só agendar lá, não é? Isso, o barco vai estar funcionando, vai estar te esperando. O marinheiro, se tiver marinheiro, ele tá lá, ó, prontinho, e não vai ter esse perrengue, não é verdade? Isso, e você tem a equipe inteira à sua disposição, né? Uma equipe multidisciplinar, técnico, especialista na mecânica, a galera, cada região, né, de 70 pontos do país hoje, que a Boatlux está, tem a capacidade de saber indicar os pontos de segurança, como é que está o clima. Então você tem tudo isso incluso na mensalidade, que é bem barata, né? A Boatlux hoje consegue viabilizar o acesso, né, a descapitalização e a manutenção bem menor do que um usuário. Mas isso não é o maior benefício, por isso que eu falei que o maior benefício é o seu tempo. Quanto tempo você tem para gerir uma embarcação? Né? Então, temos vários benefícios financeiros, benefícios, mas o maior é ter o seu tempo com seus amigos a bordo. E como que eu faço, então, para adquirir uma cota náutica da Boatlux? Tem um site, www.boatlux.com.br, onde você vai pegar todas as unidades. Né? Então, cada unidade tem seu estoque lá disponível. Hoje, o valor de uma cota ele está, em média, 80% mais barato do que a aquisição de uma embarcação e a mensalidade também. Então, o benefício é gigantesco e é um mercado que já está validado. Não é à toa que a Boatlux hoje está em mais de 70 pontos do país e com uma taxa de avaliação gigantesca dos nossos clientes aí. Agora presta atenção, comprei um barco, sou de Florianópolis, estou lá, comprei uma cota náutica, estou lá amarrada, vou viajar para o Nordeste, quero andar de barco, vale? Vale. A Boatlux ela é a única, né, no mercado que tem o GNU, que é o Grupo Nacional de Utilização. Todos os cotistas, né, da embarcação, ele pode, em qualquer um dos 70 pontos do país, navegar com uma embarcação igual ou similar à sua. Tem umas regrinhas, que é um sistema de troca de agenda e uma taxinha simbólica ali. Então, esse é um da nossa cerejinha do bolo ali, que a galera compra uma cota, aí ele já olha Ilhabela, Balneário Camboriú, Caixadaço, Copacabana, Angra dos Reis, Vitória, e aí começa a navegar pelo Brasil todo aí. Ó, você saindo aí alugando barco fora do seu estado. Perdeu, hein? Vem então para Boatlux Cotas Náuticas. São Paulo Boat Show, tem desconto? Tem promoção? Tem, sempre tem. A gente está com várias promoções, vários lançamentos, novidades aí. E o verão 2024 promete. O sucesso continua. É isso aí, ó. Então até dia 26 de setembro eles estão aqui te esperando para adquirir então uma cota náutica da Boatlux. Sucesso, viu? Bom Obrigado. evento! E tem empresa comemorando 30 anos aqui no São Paulo Boat Show. Vamos conhecer então um pouquinho mais da Electra. A gente fez uma entrevista muito legal com o CEO da Electra, foi emocionante e eu quero que você assista e sinta também toda essa emoção. Parabéns, 30 anos da Electra. Brenner, quer dizer então que há 30 anos atrás nascia a Electra? Nascia a Electra. Como começou isso? Depois do Plano Collor, eu trabalhava para um estaleiro grande aqui em São Paulo e cuidava de todo o sistema elétrico dos barcos que o estaleiro fazia. E depois do Plano Collor, a coisa desandou. Não Quase foi o que... único. Não foi. Eu quase que desliguei a chave geral do estaleiro quando fechamos. E aí eu fui para o Guarujá terminar alguns barcos que não estavam prontos. E eu já tinha sido picado por aquele bichinho do Nautilococcus, né? Adorei isso!
E aí não dava para fazer outra coisa na minha vida, eu tinha que ficar refém do Nautilococcus. Não, que louco. E, bom, meu background é de engenheiro elétrico, né? Minha especialidade é máquinas elétricas, geradores, motores, e trabalhei na área naval, na parte de barcos de recreio, quase que logo depois que eu me formei, e não dava para cair fora. Então, eu ia muito para o Rio, e ia no Electra, e aquele avião tem um significado muito especial. Sempre adorei aquele avião, que vibrava, mas tinha uma potência danada, aquilo, o Electra que era legal. E aí, ao mesmo tempo, me falaram que a deusa da tempestade na mitologia grega é a Electra, os raios das tormentas elétricas. Falei, não, esse é o nome que nós vamos escolher. Né? Que legal. E aí começamos, né? Essa jornada. Essa jornada que dura 30 anos. 30 anos. Nossa, é tão legal a história das pessoas, né? Essa conexão, esse plantio, semeadura e também as colheitas, né? Sim, sim. Hoje você atende assim, lá quando você começou e pensou assim, nossa, um dia eu quero atender assim, né, uma embarcação de tantos pés ou fazer algo muito... Teve isso? Realizou? Eu era muito técnico, né? Meu background é muito técnico. Eu sou politécnico, estudei na USP, na Escola Politécnica. Então, a gente Quer dizer o quê? Que Electra não sonha? Não, isso quer dizer que a gente sai da faculdade de engenharia muito cartesiano. Ah, tá. E aí a gente queria, no começo, que os barcos tivessem diagramas elétricos, que as coisas fossem feitas dentro das normas, que o approach fosse um approach profissional, um approach técnico, que naquela época não era. Era muito empírico, era muito cara que tinha prática e fazia. Nos estaleiros, era o cara que tinha prática e que fazia, e aí se copiava de um barco para o outro, sem muito embasamento, sem muito saber o porquê. E quando a gente começou, a gente queria dar esse outro enfoque. E depois de alguns anos, não foram muitos, acho que depois de 3, 4 anos, a gente fazia alguns trabalhos para alguns fornecedores que falaram, pô, vocês têm que vender, mas assim, quando eu comecei, a ideia não era a gente vender nada, era a gente só prestar serviço, tanto que a razão social da empresa é Electra Service. Né? E a gente até hoje valoriza muito essa parte de serviço. A gente tem hoje na empresa 4 engenheiros, além de mim. Eles estão me tirando fora cada vez mais do campo, né? Cada vez mais eu faço o papel de dono e menos o papel de engenheiro, mas, enfim... Alguém tem que trabalhar no administrativo, pois é, no pois marketing. Pois é. Então, tem administrativo, tem o marketing, tem a logística, que é complicada no Brasil. Então, eu estou caindo mais para isso. E me dá uma dor de cotovelo enorme, né? Ver os caras fazendo o que eu gosto de fazer. E assim a gente, depois de alguns anos, as fábricas falaram, não, vocês têm que vender. E a gente começou a ganhar algumas distribuições internacionais. E hoje estamos aqui, né? A gente é uma empresa que faz serviço, faz projetos e vende a solução. Você atende projetos, assim, quando você falou, eu faço projetos. Eu posso chegar lá na Electra e dizer assim, gente, eu tenho um problema no meu barco, assim, não consigo resolver. Vocês fazem esse projeto para atender Sim. esse cliente? Sim. Né? Se for de elétrica, Na parte elétrica, a parte de automação, a gente faz o projeto inteiro, documenta tudo, entrega o calhamaço, né? Hoje em dia não tem mais calhamaço, hoje em dia é digital, né? Mas a gente entrega e a pessoa pode, com um esquema elétrico, fazer a construção do barco, com a garantia de que qualquer lugar do Brasil ou do mundo que o barco for parar,
e precisar de alguma coisa, existe uma referência, existe um esquema, existe alguma coisa que qualquer pessoa que entender pode ir lá e fazer o reparo. Essa é a ideia, né? Você acaba... quando você faz as coisas com projeto, você não erra, você não desperdiça, você fica dentro das normas e você ganha a facilidade de que qualquer eletricista, qualquer engenheiro, qualquer lugar do mundo pode te atender. Você conseguiu enxergar nesse homem, assim, o profissionalismo? Quando vem do coração, eu tô aqui olhando para ele e falei, meu Deus, pensa, são 30 anos na profissão, apaixonado pelo que faz. Nossa, Breno, isso é muito bonito, sabe? Porque não são 30 dias. Não. Né? É uma caminhada, é uma jornada. Conta pra mim, assim, qual foi a maior dificuldade nessa tua caminhada? Eu sei que tem muitas, mas a maior, assim, que te marcou mesmo. O Brasil é um país muito difícil, né? E, de verdade, assim, não vou chorar aqui, mas... Não chora, que chorar, o empresário no Brasil, ele é um herói. Ele é um herói. Ele não é visto como isso, mas empreender aqui é muito difícil. Então vou te dizer assim que não houve grandes dificuldades e desafios para fazer o que a gente gosta e o que a gente sabe. As grandes dificuldades sempre foram o Brasil. O Brasil. Então, a gente falou de uma coisa ruim. Agora, vamos falar de uma coisa boa. O que já te aconteceu? Puxa, assim, a gente já ganhou algumas concorrências internacionais. Isso nunca imaginei que a gente ia chegar lá. A gente ganhou algumas concorrências internacionais, isso é interessante dizer, porque a gente conseguiu ir lá para fora, ser chamado por uma seguradora espanhola, para ver determinado problema em determinado barco, grande problema. E a gente foi a única empresa que se apresentou com preço fechado. A gente sabia resolver. A gente conseguiu saber qual era o problema. A gente estava concorrendo com empresas grandes lá fora, conhecidas. E a gente aqui, brazuca, né? Foi para lá, mas a gente falou, não, isso aqui a gente resolve e o preço é esse. E o pessoal de fora não conseguia dar um preço fechado. O pessoal de fora falou, não, tem que ser esse preço, mas tem um plus que pode ser que a gente tenha que fazer um consulting para poder fechar o valor. E para a seguradora foi super interessante a gente se apresentar com preço fechado. E a gente fez o trabalho, a gente entregou o trabalho, foi super legal, fomos super bem reconhecidos. E alguns anos depois a mesma seguradora nos chamou para fazer o trabalho lá fora. Então a gente também ganhou assim, a experiência de ter feito trabalhos fora do Brasil super bem sucedidos. Gente, tá de parabéns ou não tá? Não, Olha, é legal. É tão legal isso, é né? legal. Quando a gente consegue é uma essa realização. jornada. É uma realização. Ter chegado aqui é uma realização. Com certeza, eu imagino. Agora conta pra gente, um sonho pra Electra daqui pra frente. Eu acho que nós vamos crescer um pouco mais. A empresa está, com a minha idade e tudo mais, a empresa está deixando de ser uma empresa do Roberto e está virando uma empresa cada vez mais profissionalizada. Então, assim, a ideia é crescer um pouco mais, tem espaço para isso, mas crescer um pouco mais lá fora também. Eu acho que a gente tem condições de brigar lá com o pessoal. A gente já teve umas experiências e a gente já provou isso, talvez estruturar isso melhor para a gente alçar esse voo daqui para frente. Brenner, obrigado. Eu não tenho dúvidas de que tu merece. Obrigado, querido. Esse sonho. Obrigado. Porque quando a gente vê que é do coração, que a pessoa trabalha no nosso setor, honesta. E assim, gostar do que se faz. É isso. Quando a gente vende aquilo que a gente acredita, quando a gente mostra para o cliente aquilo que a gente entende com emoção, isso faz toda a diferença. É muito realizador.
É muito realizador. É muito realizador. Meus parabéns. Obrigado, querida. Pelos seus 30 anos e por todo o teu empenho e Obrigado. dedicação na empresa. Obrigado, gente. Obrigado. Vamos para mais 30, mais 60 e vamos ganhar o mundo, hein? Vamos ganhar o mundo. Parabéns. Vamos lá. Olha, mas tem barco novo no salão. Vamos conhecer hoje, então, a Scheffer 375. Ó, maravilha, linda, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, curte aí. Então vamos conhecer hoje a embarcação Scheffer Yachts, novidade do momento aqui no São Paulo Boat Show 2023. Quem vai apresentar pra gente é o nosso amigo do Mundo Mar, Giga. Tudo bem? Vamos conhecer essa belezura hoje? Vamos, está fazendo um grande sucesso. O barco realmente inova em alguns aspectos, né? Vamos lá, vamos conhecer, vamos entrar no barco. Então vamos lá. 375, é isso? 375, é a nova 375. Ela vem substituir a famosa Phantom 360, né, e a 37. Um barco que tem um espaço enorme, porque as varandas laterais elas se abrem. Então, por isso, dá muito volume de ar para o barco. O barco tem um pé direito muito bom, teto solar elétrico. E aqui também tem uma sombra, um tom de Stobag, que pode ser elétrico. Ele vai fazer uma sombra até atrás. Eu tenho algumas configurações distintas que eu posso fazer aqui. Eu posso botar um banco também virado para trás. Eu posso ter motores de popa como esses, ou motor de centro. Se eu coloco o motor de centro, a minha plataforma vai fica ganhar inteira, esse espaço vai todo. ganhar Olha esse que espaço legal. inteiro, entendeu? Então, é bem flexível nesse sentido. Tá? Ou seja, então, é o gosto do cliente agora. É o gosto do cliente, mas o que é importante é perceber o volume que ela tem. Como cabe gente, como você pode fazer uma festa. Eu posso ter um espaço gourmet ali, ou posso ter aqui atrás do banco também. Tá. Então, aquela churrasqueira eu posso ter por aqui. Então, você pode pensar nos 4, 5 layouts distintos que tem. Outra coisa muito legal sobre esse barco é que, se você perceber, da entrada da popa dele até o final da proa não tem um degrau. O acesso à proa não tem mais escada, você vem caminhando tranquilamente. Olha, principalmente, né, Giga, para acessibilidade. A altura do pega-mão, né? Perceber que o barco é todo feito com os melhores materiais, tudo com uma postura feita com o melhor material que você pode ter. Nossa, e aqui tem uma portinha. Uma portinha que fecha. Olha só, nossa. Você fecha aqui e você fecha a porta de vidro, então você fica protegida do vento de proa. Ah, então aqui ainda... Aquela porta vem para cá. Ah, gente, olha só. Deixa eu fazer, deixa eu mostrar. Deixa o Giga mostrar, vou sair daqui então, vamos lá. Se eu olha quiser que interessante. para ficar protegido do vento, o que eu faço? A primeira coisa, eu fecho essa porta de baixo. Fechei a porta de baixo. Olha que Aí eu pego essa porta grande, muito leve, apenas empurro ela. Olha! Ó, e ela levemente vai para lá. Então o barco está fechado, protegido do vento. Se eu quiser abrir, também é muito fácil. Abro com uma mão, tá aqui, e abro a portinha da frente. Genial! E olha só o detalhe, que ela se confunde aqui, ó. Ela fica com a escondida, lateral, né? Não é uma coisa tão o barco foi todo projetado do zero, a cada milímetro dele está pensado porque para você ter volume, para você ter uma boa navegação, ter segurança, né? Você vê como a gente está seguro aqui, a altura onde está o guarda-mancebo. Você está seguro. Então, uma criança pode caminhar a bordo tranquilamente, sem problema. Então, isso tudo tem que ser pensado na hora do projeto. E um solário maravilhoso. Os mínimos detalhes. Aqui a curtição agora é a proa aberta para quem gosta de passar o dia a bordo e voltar para casa. Então, essa área aberta que é muito importante. Geralmente os barcos, no conceito mais antigo, você tem uma cabine aqui. Sim. E você usa a metade do barco, apertadinho no sol, e a cabine enorme fica aqui na frente não usada. Então agora, esse barco, apesar de ter esta proa aberta com esse solário, tem uma cabine também maravilhosa. Você tem... Então vamos lá conhecer? Vamos conhecer a cabine? Vamos conhecer. Então essa é a cabine da 375. Esse sofá de proa em V, eu consigo fechar um complemento nele para fazer uma cama de casal. E tem outra cama de casal a meia nau,
que é onde eu tenho num barco, obviamente, mais estabilidade, então o lugar ideal para Mexe dormir. menos, né, Giga? Mexe menos. A gente sente E menos. você tem toda a largura da boca máxima do barco, né? Então você está lá Sim. com a cama num local onde o barco é mais largo. Aqui nessa porta temos um banheiro com box, tudo o chão, tudo num piso só, sem degrau. Isso é o grande coisa a se pensar, né? Você não pode ter num barco que balança, quanto menos degrau, melhor. Então, esse barco, os tanques dele variam de acordo com o tipo de motorização. Então, se eu tenho motor de popa, eu tenho uma capacidade de 1.000 litros. Se eu tenho motor de centro, diesel, que é mais econômico, a capacidade do tanque é de 690 litros. Já o tanque de água é 282 litros aproximadamente. Ótimo. Então, para pernoitar, Tranquilo. tranquilo. Mas ainda aqui tem a parte na gourmet, a geladeira, olha só. E aqui todo o quadro elétrico, né, próximo da sede do barco. Tem toda a parte dos Meu Deus, disjuntores. antigamente isso ficava, né, Escondido. avacalhado do Não, jeito tem que ser tão... muito fácil acesso, né? Tem que ter fácil acesso. Muito bom. Vamos lá, então, conhecer o comando da embarcação. Veja a visibilidade que se tem, né? O barco bem envidraçado, boa visão de todos os 360 graus. Um painel com uma inclinação adequada para que a luz do sol não bata nele e impeça de ver, né? Quanto mais inclinadinho, com área de sombra, então você tem boa visão, telas grandes, painel amplo, né? A botoeira bem dividida, cada função diferente no seu lugar, distinto, e não apenas um monte de botão empilhado, tudo bem pensado. Por que o botão está aqui, por que esse está aqui, tudo bem planejado, com bastante engenharia. Eu tenho o joystick para a manobra do barco, Tá. equipamento de som próximo da porta, aqui o rádio, VHF, sistema de flaps. Então, tudo que precisa ter na embarcação desse porte, ela está muito bem equipada. Muito bem equipada. Ó, a gente conheceu o manete da Mercury. É. Ele explicou um pouco mais dessa funcionalidade. E aí depois eu questionei e perguntei, e se uma criança mexe, como que acontece? Aí ele explicou que por isso que a gente ainda precisava da chave, né? Para uma criança não chegar aqui de repente apertar o botão e... Então, o que a gente faz para pensar isso? Alguns comandos que são importantes, ele tem um botão de segurança. Então, por exemplo, se eu for baixar o guincho, eu tenho um botão de força e mais um botão para subir. O de força é para descer. Da mesma forma, capô do motor, um botão de força e um para subir. Então, eu tenho que ter duas ações, não é só apertar um botão. Sempre são a duas criança ações, chega aqui... não apertar um botão e acontecer. Ela tem que ter uma combinação de botões para que isso aconteça. Isso é Olha, pensando na gente. segurança. Muito bem, isso mesmo. É porque né, as crianças adoram ver isso aqui, né? E se não sabe... Você vê a forma como abre as laterais, que são pistões hidráulicos elétricos, são dois botões, sempre. Um botão de força fica e lá, um botão... gente, ó. Um botão de força e um botão de movimentação. Isso impede que uma pessoa venha a apertar por curiosidade e aconteça, né, um acidente. E ainda, Giga, nessa área de cockpit, a gente tem um espaço gourmet. Isso, esse espaço gourmet pode ser aqui, pode ser esse modelo um pouco menor com um banco lateral, ou pode ter replicado lá na porta. Então aqui tem uma área de apoio, né, à bebida. Vou cozinhar. Obviamente, como bom brasileiro, né, o barco tem que ter uma grelha elétrica. Eu tenho uma pia. Olha só. E tem uma área de depósito de material, de saquinho do lixo ou um gelo que eu precisar, né? Então, não quero que nada apareça, eu fecho aqui, o barco fica bonito, limpo. Lindo E mesmo. com uma bancada de apoio, né? Iluminação, mais uma geladeira para a área externa, né? E aqui é armário para guardar copos, comidas. Bem central. Esse armário aqui é essencial. Essencial. Eu que uso, que sei a importância de não ficar tudo aparecendo. Olha só que bonitinho. Olha só. Prateleiras de Todas acrílico. as divisórias em acrílico transparente, fácil de limpar e fica tudo bem organizado. Uma pergunta, Giga. Se a pessoa quiser trocar cor do estofado, dá? Se o barco não tiver sido construído ainda, a gente pode definir cor de estofamento, até o formato dos bancos. A gente hoje está produzindo já 3 unidades por mês e as vendas estão acontecendo com bastante intensidade. Estamos exportando o barco pensado lá para fora também, então a filial americana tem vendido bastante, os dealers de outros países, enfim. Prazo de entrega. Então, esse barco, mesmo produzindo 3 por mês, eu consigo entregar agora só em abril do ano que vem. Com todas as vendas programadas, pedidos feitos, contratos
feitos no Brasil e para exportação também. Eu tenho uma unidade, que é a unidade de fazer exposta no Rio Boat Show. Depois eu tenho para julho e aí daí para diante se regulariza. Mas realmente a procura foi muito grande, surpreendeu bastante. Quer dizer, não surpreendeu porque a gente viu, acompanhou desde o desenho do barco até a construção que ia ser um grande sucesso. Né? Gente, olha só. É um barco de tamanho excelente, 375. É um barco elegante, sofisticado, inovador e que você pode moldar do seu jeito, ou motor de popa, ou motor de centro, aí tu ganha espaço e faz do seu jeito. Mas olha, pode ser seu, mas vamos agilizar. Então, ó, corre pro São Paulo Boat Show. Até dia 26 de setembro estamos aqui para você garantir o quanto antes a sua 375 aí na sua casa, no nosso Mundomar. Não é isso? Ou mesmo para vir conhecer o barco, né? É importante conhecer, não seja agora, que queira um pouco mais para frente, mas venha conhecer porque a novidade está arrasando, realmente o barco está arrasando. Dá para se planejar, ainda dá tempo. Então a gente te espera aqui. Esse foi o modelo New Sheffer 375, direto aqui do São Paulo Boat Show 2023. Mundomar no especial São Paulo Boat Show 2023 é um oferecimento de Boat Show Eventos, Sheffer Yachts, Netuno Geradores, Ativa Náutica, Boat Lux Cotas Náuticas e Sanáutica. Todos juntos, unidos no mesmo propósito, porque tudo que é do mar, você vê aqui. Sheffer Yachts apresenta Mundomar. Oferecimento: Sanáutica, Marina Verde Mar, Boat Lux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33, TJG Imports e Netuno Geradores.